Nós faremos uma exposição da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, e em seguida, na sequência do nosso evento, da nossa oficina, outros irmãos farão a exposição continuada do texto, mas eu estarei abrindo com a exposição do capítulo 1, de 1 a 5. Nós vamos orar pedindo que o nosso Deus aplique a sua palavra em nosso coração, nos fazendo entendê-la e inclinando a nossa vontade à obediência. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já temos aprendido no dia de hoje, a respeito do dever, da necessidade e da maneira de expor a tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, que tu queiras abençoar cada ministro da palavra aqui presente, professores, líderes, pregadores, evangelistas, que tua bênção esteja sobre todos eles que são responsáveis pela transmissão da tua palavra. Nós pedimos agora que nos ilumines na compreensão do texto que temos diante de nós e, mais do que isso, Senhor, aplica ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Leiamos, irmãos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Nós não temos um relato na Bíblia de como o apóstolo Paulo morreu, mas nós temos vários escritos dos pais da igreja que nos trazem informações. Nós sabemos que não podemos confiar inteiramente naquilo que os pais da igreja nos escreveram, mas o retrato que eles nos dão, e que parece razoavelmente confiável historicamente, é o seguinte: que Paulo voltou a Roma na primavera do ano 67, acompanhado somente por Lucas, depois de ter ficado livre da primeira prisão que nos é relatada no livro de Atos. Ele teria voltado, segundo a tradição, segundo esses escritos, para ajudar a igreja de Roma, que estava sendo dizimada pelas autoridades romanas, particularmente por Nero, sob a acusação de serem os responsáveis pelo famoso incêndio que é atribuído a Nero. E Paulo, então, segundo essa tradição, ele volta a Roma com Lucas e encontra pousada na margem esquerda do rio Tibre, perto da ilha Tiberina. Ali ele ficou durante um tempo ajudando os cristãos, quando foi surpreendido por soldados romanos. Foi preso, acusado de chefiar a seita cristã que era responsável pela desgraça que tinha acontecido em Roma. Nesse segundo cativeiro, a sua situação era completamente inversa da situação anterior, em que ele era um preso político, cidadão romano com direitos, podia alugar inclusive uma casa em Roma, ficando em prisão domiciliar. Aqui ele é jogado no calabouço, tratado como um prisioneiro comum. Diz um dos pais da igreja que ele arrastava pesados grilhões e era tratado como um malfeitor, refletindo o que ele diz aqui no capítulo 2, verso 9 dessa carta. Ali Paulo ficou completamente isolado, não somente porque alguns dos seus auxiliares o abandonaram, mas porque também os amigos de Roma não conseguiam visitá-lo facilmente por conta do seu status de prisioneiro comum. Houve um primeiro interrogatório onde permitiram a Paulo fazer a sua própria defesa, até porque, segundo ele mesmo diz, todos o abandonaram. E essa primeira defesa parece ter sido bem sucedida porque a audiência foi suspensa,
sem qualquer condenação. De volta ao calabouço, Paulo então escreve a sua derradeira carta e a destina ao estimado discípulo Timóteo. Ele tinha esperança de vê-lo ainda uma vez, embora tivesse receio de que fosse tarde demais. No outono daquele mesmo ano de 67, foi agendada a realização da segunda sessão do tribunal, o segundo interrogatório, que desta feita termina com a sentença de morte. Paulo, então, foi levado por um grupo de lictores ao longo da via Ostiense. Seguiram pela porta Trigemina, passaram ao lado da pirâmide de Sestio e também pelo terreno onde hoje está a Basílica de São Pedro Extramuros, onde está o túmulo de Paulo. A seguir, os carrascos o levaram, deixando a estrada, entrando à direita pela pastagem até o local onde ele foi executado. Ele teve sua cabeça decepada por um único golpe de espada. Nós não sabemos se o esperado encontro de Paulo com Timóteo jamais aconteceu, mas nós temos essa carta que ele escreveu antes de morrer ao seu amado discípulo, e é a carta que nós temos diante de nós. O objetivo de Paulo com a carta, ao que tudo indica, era fortalecer seu filho na fé, Timóteo. Paulo estava esperando que ele o viesse visitar na prisão, mas sabia que essa visita podia não acontecer, quer seja pelo fato da sua morte parecer iminente, ou pela própria impossibilidade de Timóteo chegar a tempo. Ele então adianta o que ele queria dizer ao seu jovem discípulo, que tinha alguma tendência para a timidez. Ele quer que Timóteo continue firme no seu ministério, que ele não deixe os sofrimentos de Paulo abalá-lo ou deixá-lo envergonhado, que ele enfrente os falsos mestres que estavam espalhados nas igrejas e também na igreja de Éfeso, que era provavelmente onde Timóteo se encontrava à altura em que Paulo lhe escreve. E aqui, na abertura da carta, Paulo já revela essa sua intenção de fortalecer o seu jovem discípulo no ministério cristão. O que nós lemos, o que temos diante de nós, é o prefácio da carta vazado na sua maneira costumeira. Paulo se identifica como autor, verso 1, identifica o recipiente, o destinatário da carta, verso 2, e profere ações de graças por ele, versos 3 a 5. O ponto de Paulo aqui é, mesmo já na abertura, encorajar Timóteo no ministério cristão, usando a maneira como ele apresenta-se, a identificação de Timóteo e também a ação de graças. Para fazer uma divisão didática dessa introdução em 3 partes, eu fiz assim: Paulo, verso 1, Timóteo, verso 2, Paulo e Timóteo, de 3 a 5. Então nós vamos seguir essas 3 divisões. A primeira, então, Paulo. Verso 1 é a apresentação que Paulo faz de si, dizendo 3 coisas. Primeiro, que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Um apóstolo era uma pessoa autorizada por outra a realizar alguma coisa em seu nome. Ao se apresentar como apóstolo de Jesus Cristo, Paulo está dizendo que ele é um representante autorizado pelo próprio Jesus para cumprir uma missão. Ele não foi chamado ou constituído por homem algum, mas sim pelo próprio Jesus Cristo. E a razão pela qual Paulo enfatiza isso no começo dessa carta era para dar autoridade às suas exortações, instruções e conforto a Timóteo. Ou seja, ainda que ele estivesse preso como um criminoso comum, ele era um apóstolo de Jesus Cristo. E a prisão a prisão de Paulo, o estado em que ele se encontrava, não deveria fazer com que Timóteo esquecesse esse fato de que ele está recebendo uma carta de um representante autorizado de Jesus Cristo. Segunda coisa que Paulo diz na sua apresentação, no verso 1, é que ele havia sido constituído apóstolo pela vontade de Deus. Ou seja, não da parte de homem algum ou nem pela sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. E o alvo disso é fazer Timóteo lembrar
que a vida, obra e sofrimentos de Paulo faziam parte do plano que Deus tinha para ele desde a eternidade. O fato de que ele estava preso em Roma e sofrendo não era alguma coisa que havia apanhado Deus de surpresa, mas era alguma coisa que fazia parte desse plano que Deus tinha para o apóstolo Paulo, porque Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. A lembrança do querer divino, da supervisão da soberania divina sobre todas as circunstâncias, certamente seria um conforto para Timóteo naquele momento, quando ele pensava no seu mestre ali aprisionado. A terceira parte da apresentação, final do verso 1, quando Paulo diz que ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A nossa revista e atualizada é provavelmente a única tradução de dezenas que eu consultei que traduziu a palavra grega como conforme, em conformidade, o que apresenta alguma dificuldade para nós. A melhor tradução aqui, ou a melhor maneira de entender esse conforme aqui, é que Paulo está enfatizando o alvo e propósito do seu chamado. Por esse motivo, a grande maioria das traduções vazam da seguinte maneira: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, para a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ou seja, indicando a razão pela qual ele foi constituído apóstolo pela vontade de Deus. Ou seja, para pregar que Deus, em Cristo, prometia a vida eterna aos que nele crescem. E que essa era, inclusive, a razão pela qual ele estava preso. Ou seja, ele estava condenado à morte por ter pregado a vida. Então, aqui na introdução, ao apresentar-se, Paulo escolhe cuidadosamente as palavras e os termos em conformidade com o escopo geral da carta, que é fortalecer, encorajar, fortificar seu filho na fé, Timóteo, diante da sua própria prisão e diante das dificuldades que ele enfrentava no seu campo de trabalho. No verso 2, ele segue na mesma linha ao identificar Timóteo. E ele também o identifica com 3 expressões. Primeiro, ele diz que Timóteo era seu filho. Verso 2, ao amado filho Timóteo. Filho na fé, evidentemente, muito embora Timóteo não tenha se convertido através do ministério de Paulo. Mas Paulo, quando o encontra em Listra, como nós lemos em Atos capítulo 16, de 1 a 4, ele já era crente no Senhor Jesus Cristo. É Paulo quem o discipula, quem o treina e quem o guia e o conduz ao ministério. Por isso, Paulo se refere a ele como seu filho querido. E essa é a segunda maneira pela qual Paulo o identifica. Ele não era somente um filho, mas era um filho amado. Paulo tinha muitos filhos na fé e muitos colaboradores, mas não é difícil perceber no livro de Atos e nas cartas, quando Paulo faz menção de Timóteo, que havia uma relação especial de amizade e de amor fraterno entre os dois. Timóteo se tornou seu colaborador mais próximo, e ao chamá-lo de amado filho, Paulo, sem dúvida, evoca esse relacionamento com o objetivo de aproximar Timóteo e encorajá-lo. Terceira coisa, no verso 2, onde Paulo está identificando Timóteo como recipiente, é que Paulo ora que Deus conceda a Timóteo 3 coisas que eram extremamente importantes para o momento que Timóteo estava vivendo: graça, misericórdia e paz. Estas coisas faziam parte da saudação costumeira de Paulo, muito embora aqui é uma das poucas vezes em que ele coloca essas 3 coisas juntas. Geralmente é graça e paz, misericórdia é acrescentada, talvez porque Paulo entendesse que essa era a necessidade maior de Timóteo naquele momento. A terceira parte da introdução da carta, do prefácio, que eu chamei de Paulo e Timóteo, Paulo apresenta 3 pontos de relacionamento entre ele e Timóteo, ou fala da relação dele e Timóteo de 3 maneiras. Na primeira, ele agradece a Deus por Timóteo, verso 3. Na segunda, ele antecipa o encontro com Timóteo, verso 4. E na terceira, ele se recorda da fé de Timóteo, verso 5.
Então, na primeira, Paulo agradece a Deus ao lembrar de Timóteo, verso 3, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo se dirige a Deus, a quem ele agradece, se dirigindo a ele como sendo o Deus dos seus antepassados, ou seja, ao se referir a Deus como sendo servo de Deus, Paulo está dizendo que o serve da mesma forma como os seus antepassados serviram, estabelecendo assim uma relação com o judaísmo. E aqui é importante a gente notar que, embora Paulo seja o autor do Novo Testamento, que rompe de maneira mais clara e radical com o judaísmo, ele também é aquele que mais claramente fala da continuidade do judaísmo, da continuidade do cristianismo em relação ao judaísmo. Ou seja, ele consegue se ver como cristão, como se ser cristão fosse um judeu consumado. E ele diz que ele serve a Deus como seus antepassados serviram, estabelecendo assim essa continuidade, como se ser um bom cristão não significasse ser um mau judeu. Então há uma ruptura, mas há uma continuidade também que vai ser importante na argumentação de Paulo no restante da carta, como nós iremos ver. Ele se dirige a Deus como Deus a quem ele serve como os antepassados serviram, e o Deus a quem ele serve com consciência pura. É interessante observar nas cartas de Paulo e também no livro de Atos, que em nenhum momento o Saulo fariseu, ele se apresenta com remorso ou com culpa ou como se ele se sentisse um hipócrita na época em que ele era fariseu. Às vezes as pessoas pintam um quadro de Paulo como sendo um fariseu atormentado pela dúvida ou pelo peso da lei sobre ele, a ponto de ele questionar a legitimidade da sua própria religião ou a verdade da religião que ele recebeu dos seus pais. E é esse Saulo de Tarso em conflito existencial que Jesus encontra no caminho de Damasco e que já está pronto para se converter. Não tem nada disso nas cartas de Paulo. Toda vez que Paulo se refere ao seu passado, ele diz: eu era hebreu de hebreus, fui criado na melhor. Quanto à lei, eu era irrepreensível. Eu, quando perseguia os cristãos, eu julgava estar fazendo um serviço a Deus. O fariseu que Cristo encontra no caminho de Damasco é um fariseu satisfeito, arrogante, cego, que acha que está servindo a Deus de todo o coração. Mas de uma coisa nós não podemos acusar Paulo: de insinceridade. Ele estava seguindo aquilo, levando às últimas consequências aquilo que ele acreditava que era verdade. Por isso ele pode dizer aqui: desde os meus antepassados eu sirvo a Deus de consciência pura. Ou seja, eu sempre pratiquei aquilo que eu acreditava. No dia que Cristo se revelou a mim no caminho de Damasco, sem demora, ao perceber a verdade, eu a levei às últimas consequências, rompendo com o meu judaísmo, rompendo com minha maneira antiga de ser, mudando a minha pregação e me dedicando agora a pregar aquilo que antes eu perseguia. Então, essa conexão é muito importante, né? Como nós vamos ver mais adiante, vai servir de base para a argumentação dele com Timóteo. Então, primeiro ponto, Paulo agradece a Deus ao lembrar de Timóteo, o Deus a quem ele serve como seus antepassados, com consciência pura. O alvo, ao lembrar disso, ou ao dizer isso, era encorajar Timóteo, porque Paulo vinha de uma longa tradição de pessoas que serviam a Deus, e isso ele fazia de consciência pura. E agora é como se ele dissesse a Timóteo: Timóteo, é a mesma coisa com você. Quando eu lhe conheci, habitava em você a mesma fé que habitava na sua mãe e na sua avó. Então, coragem, nós temos história, nós pertencemos a uma geração de pessoas, nós não somos os primeiros, provavelmente não seremos os últimos. Então coragem. Paulo diz no verso 3 ainda que ele agradecia, ele dava graças a Deus ao lembrar-se de Timóteo. Não dá para dizer pelo texto original que Paulo que ele, quando orava, ele orava por Timóteo. Parece que
alguma coisa no texto, não identifica exatamente, seria mais ou menos assim: dou graças a Deus, está meio incompleta a frase, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Esse porquê aí, ele está meio solto, fica, na verdade seria, sem cessar, ou pois sem cessar, ou tirando até o porquê, sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. A gente não sabe a razão específica pela qual Paulo estava dando graças a Deus. A nossa primeira tentativa, ou primeira tendência seria dizer que ele está dando graças a Deus por Timóteo, mas o texto grego não permite isso. Então o máximo que a gente pode dizer é que quando Paulo estava dando graças a Deus, ele lembrava de Timóteo. E aí certamente ele orava por Timóteo. E quando ele orava por Timóteo, noite e dia, sem cessar, enfim, todos esses adjetivos que ele usa aqui, para lembrar a Timóteo de que Timóteo era alvo constante de suas orações. E como aquilo era importante para Timóteo? Saber que seu mestre, lá na prisão, dia e noite, sem cessar, o mantinha em oração quando ele orava. Se lembrava dele quando ele orava. E ele fazia parte, então, daquela lista de oração que Paulo mantinha constantemente. Era como se Paulo dissesse: eu estou orando por você, Timóteo. Toda vez que eu oro, eu me lembro de você. E dou graças a Deus por você. Então, você está nas minhas orações. Então, fica firme, te fortalece no ministério, não te deixa desanimar com isso. Segundo ponto aí da terceira parte, a primeira foi Paulo orava por Timóteo. O segundo, Paulo antecipa o seu encontro com Timóteo, está no verso 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo ansiava rever Timóteo. Aqui a palavra ansiar revela uma forte expectativa. Ele aguardava que Timóteo viesse. Aqui no capítulo 4, no verso 9, por exemplo, ele diz: procura vir ter comigo depressa. No mesmo capítulo, verso 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. No verso 21, apressa-te a vir antes do inverno. Ou seja, Paulo está na expectativa de que Timóteo venha visitá-lo em Roma o mais breve possível, trazendo algumas das coisas pessoais de Paulo. Ele anseia por esse momento, ele aguardava essa visita, mas ele não tinha mais esperança de sair, porque ele não tinha mais esperança de sair vivo de lá, e de fato não saiu, não é? E ele antecipa essa visita por dois motivos. Primeiro, ele lembra das lágrimas de Timóteo. A última vez que eles tinham se visto, e foi a última vez, então, foi o momento da separação, Timóteo havia chorado copiosamente. Talvez o próprio apóstolo Paulo também. Naquele tempo não era vergonha o homem chorar. Hoje é, né? Mas naquele tempo não era. E ao se separarem, Timóteo chorou. Pode ter sido quando Paulo deixou ele em Creta, capítulo 1, verso 3 da primeira carta. Pode ter sido aquele evento que está lá em Atos 20, quando Paulo reuniu os anciãos de Éfeso, que era a igreja de Timóteo, e aí tiveram lá na beira da praia, e diz lá que todos se lançaram ao pescoço de Paulo, o beijaram e choraram. Pode ser que esse tenha sido o momento. Qualquer que tenha sido o momento, a gente não tem certeza. Mas Paulo estava lembrando das lágrimas de Timóteo, que revelavam a grande afeição que Timóteo tinha por ele, e por isso Paulo estava ansioso por revê-lo, para consolar o seu coração, para ser alívio para aquele discípulo querido. E não somente isso, o segundo motivo que Paulo tem para antecipar a vinda de Timóteo é a própria alegria dele. Final do verso 4, eu quero transbordar de alegria. Estou preso aqui, estou só, fui abandonado por todos. A tua visita vai fazer não somente que eu me alegre, mas que eu transborde de alegria. Transborde de alegria. Paulo então antecipa ansiosamente essa vinda de Timóteo. O terceiro ponto do relacionamento Paulo-Timóteo, que nós estamos explorando aqui como terceira parte da mensagem, a primeira foi: Paulo agradece a Deus ao lembrar de Timóteo. O segundo, Paulo antecipa o encontro com Timóteo. E o terceiro, que está no verso 5, Paulo se recorda da fé de Timóteo. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Alguma coisa deve ter acontecido que provocou essa lembrança em Paulo, mas a gente não sabe o que foi.
Paulo aqui, ao se referir à fé de Timóteo, naturalmente se refere à fé que ele tem em Jesus Cristo, como sendo o Filho de Deus, o Senhor e Salvador, o Messias esperado dos judeus. E a respeito dessa fé, Paulo diz o seguinte: primeiro, que é uma fé sem fingimento. Ele sabia que era uma fé autêntica, diferente e ao contrário da fé de vários outros que tinham apostatado. Inclusive Paulo vai mencionar isso mais adiante, amigos próximos que abandonaram a fé. Mas ao contrário e em contraste, a fé de Timóteo era uma fé sem fingimento, era uma fé verdadeira. Segundo, era uma fé sólida e permanente. Ele diz assim: é a mesma fé que habitou na tua avó Lóide, habitou na tua mãe Eunice e que habita em você. Esse é o único lugar nas correspondências de Paulo em que ele usa o verbo habitar com referência à fé. Geralmente, quando ele usa habitar, ele diz o pecado habita em nós ou o Espírito Santo habita em nós. Essa é a única vez em que ele diz que a fé habita em alguém. E ao dizer isso, ele está falando da permanência e da solidez da fé de Timóteo, da qual ele dá testemunho. Eu sei que essa fé que habitou na tua avó, habitou na tua mãe, essa fé habita também em você. O objetivo é dizer a Timóteo: Timóteo, eu sei que você é crente, e crente firme, e que essa fé que você tem, que habita em você, é a mesma fé que habitou na tua mãe, que habitou na tua avó. Você tem uma história, Timóteo. Você faz parte de uma geração, você é a terceira geração de cristãos. Então não desanima diante das dificuldades que você está enfrentando. Queridos, o que é que essa passagem nos ensina, logo no começo da carta? Primeiro, que mesmo os melhores e mais fiéis servos de Jesus Cristo estão sujeitos à prisão, solidão, dor e martírio. Ao contrário de teologias contemporâneas, triunfalistas, que ensinam que se você tiver fé, consagração, renúncia e dedicação suficiente, você vai comer o melhor da terra, você vai receber de volta o que é seu, você vai poder dizer a Deus, não é tudo que Deus tem que lhe dar, e você vai ser próspero, você vai ser cabeça e não cauda. Apesar de toda essa teologia triunfalista que você encontra aí, você vai encontrar outra realidade nos escritos neotestamentários. Você vai ver que mesmo os mais fiéis servos de Deus, eles são capazes ou são passíveis de ser submetidos pela vontade de Deus. Aparece logo no verso 1, a prisão, solidão, dor, sofrimento, abandono. Então, se você entrou no Evangelho, ou se você quer o Evangelho, ou se você tem interesse no Evangelho, pensando em ter algum lucro dele, qualquer que seja, eu espero que essa oficina aqui marque o fim dessa loucura na sua vida. Porque dá tempo de desistir ainda, irmão, e cair fora. Dá tempo de desistir e cair fora. Se você entrou com essa visão, que é tão popular hoje em tantas igrejas. Aqui você encontra o mais destacado dos discípulos de Cristo Jesus, no fim da sua vida, nessa situação, tratado como um malfeitor, acorrentado num calabouço, lá nas cavernas de Roma. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, que jovens ministros do Evangelho, eles precisam do encorajamento e do exemplo daqueles que são mais experientes. Jovens pastores enfrentam desânimo e às vezes desafios muito grandes. E pastores experientes podem fazer a diferença na vida desses jovens ministros. Infelizmente, a gente não vê isso, ou é muito difícil colocar isso em prática, talvez pela maneira como a nossa vida eclesiástica ou as denominações se organizam. Há sempre um medo de um jovem ministro competente puxar o tapete de alguém que já está numa igreja há um tempo para tomar o lugar dele e por aí vai, não é? E a gente perde de vista, não é, que Paulo não se sentia nem um pouquinho ameaçado por Timóteo, nem um pouquinho ameaçado por Timóteo, ao contrário, ele queria abençoar a vida desse jovem pastor, queria que ele desse continuidade ao seu ministério. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, que mesmo passando por momentos difíceis e angustiosos, nós podemos encorajar outras pessoas.
Paulo não se deixou levar pela dor, pela solidão, pela amargura, pelo ressentimento de estar abandonado e preso, mas ele estava cheio de gratidão a Deus. Ele orava constantemente, noite e dia, lá na prisão. Ele tinha disposição e coragem para fortalecer o seu jovem discípulo. E a quarta lição que eu quero tirar aqui é o peso e a importância de uma história pessoal marcada por ancestrais na fé. Eu sempre encontrei gente pensando que o melhor tipo de convertido é aquela pessoa que veio de um lar destruído, de ateus, de macumbeiro, de espírita, gente de seita, e de repente a pessoa tem uma conversão extraordinária. Ele não tem história, né? Ele vai começar a história, porque veio de uma família completamente fragmentada. A mãe não era crente, o pai não era crente, o avô não era, o bisavô não era, não tem história. Aí a gente pensa, esse tipo de gente que se converte assim, ele sempre dá um crente melhor. Não é às vezes esse pensamento, né? Dá um crente melhor, porque mas esse não é o quadro que a Bíblia nos apresenta, ao contrário. A palavra de Deus nos apresenta a ideia de nós prepararmos gerações, que os nossos filhos ensinem os nossos filhos. Paulo se gaba disso: eu sirvo a Deus como os meus antepassados. E ele diz a Timóteo: Timóteo, essa fé que você tem estava na tua mãe e na tua avó. A importância de uma história na hora do sofrimento, na hora da dor e da angústia. Você lembra que você faz parte de uma geração. Você não é o primeiro a sofrer e você não vai ser o único. Você está no meio dessa história. Como é importante isso. E eu termino com algumas aplicações. O que é que eu poderia, em termos práticos, dizer para os membros da minha igreja nessa passagem? Eu diria para eles: queridos, orem pelos seus pastores. Orem pelos seus pastores. Seus pastores estão sujeitos a passar por sofrimento, abandono, incerteza, vacilação, e eles precisam das suas orações. Passagens como estas deixam isso muito claro. Imitem a sua fé e a sua dedicação. Eu diria aos jovens pastores que eles buscassem conselho, buscassem sabedoria nos mais experientes. Não é vergonha nenhuma você procurar pastores mais experientes e dizer: eu quero aprender com você, eu quero que você me ajude, eu quero que você compartilhe suas experiências comigo, como Paulo fez com o jovem Timóteo. E aos pastores mais antigos: seja uma bênção para os mais novos. Não tenha medo daquele jovem auxiliar, porque às vezes a gente fica com ciúme, né? E o pastor auxiliar começa a pregar mais legalzinho, aí o titular já fica meio assim, né? Desconfiado, né? Aí quando o pessoal começa a elogiar o auxiliar, aí o pastor titular diz: esse cara vai dar problema, né? Não. Temos que fazer como Timóteo fez, como Paulo fez. Ele não se sentia ameaçado por Timóteo. Na verdade, ele queria que Timóteo continuasse, que fosse em frente, desenvolvesse o ministério, que crescesse, que fosse uma bênção. Se Deus nos desse essa perspectiva e essa visão, nós teríamos menos problemas no meio pastoral, menos briga de igreja, menos divisão nas igrejas, de ciumeira, de puxada de tapete e tantas outras coisas que a gente sabe, das quais a gente se envergonha. Que Deus nos ajude, irmãos, e que essa passagem nos encoraje a servir a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Oremos. Ó Deus, te agradecemos pela disposição do teu servo Paulo, que à porta da morte, cheio de gratidão, de alegria e gozo, em espírito de oração, escreveu essa carta para o seu jovem discípulo. Nós pedimos que haja em nós a mesma disposição. Nos ensina, Senhor, nos lembra, nos capacita e nos ajuda a ser uma bênção uns para os outros. Abençoa o teu povo aqui presente nessa tarde, os ministros da palavra aqui reunidos. Dá-lhes a tua instrução, em nome de Jesus. Amém. Amém.